Bom, dando continuidade ao assunto começado na terça-feira passada, sobre como encontrar, como fazer uma carteira adequada ao seu perfil de investidor, hoje nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Vamos aprofundar um pouco mais também sobre alguns produtos, mas principalmente na parte de categoria, de classe de ativos que é ideal para cada um dos perfis. Eu vou falar um pouco mais detalhadamente também sobre produtos que os investidores consideram como os mais seguros, né, como aqueles mais fáceis de serem encontrados, né, dada a realidade de cada dos investidores hoje. Então, como poupança e CDBs, esses produtos mais de bancos comerciais. E e aí depois eu vou entrar um pouquinho também sobre a parte de estratégia, né? Sobre como entender cada um desses produtos, pensar no seu perfil de investidor e escolher uma estratégia adequada. Então, voltando um pouco à parte mais básica, esse que vai ser o nosso foco hoje, né? Porque o objetivo dessas últimas lives é mostrar que investimento não é um tema, não é uma tarefa só para quem tem muito dinheiro, só para grandes investidores. Isso está no acesso, é possível acessar mesmo sem ter grandes quantias de recurso guardado, mesmo com muito pouco recurso, você já consegue acessar bons produtos no mercado financeiro. Hoje está muito democratizado o acesso a produtos financeiros. O problema está muito mais eu diria em dois pontos, né? Primeiro, a falta de conhecimento sobre educação financeira, sobre produtos financeiros, conhecimento no sentido de as pessoas não conseguirem acessar os conteúdos mais adequados e às vezes até o marketing muito agressivo por parte de algumas empresas, né, de algumas pessoas tentando vender curso ou até tentando vender suas recomendações, faz com que as informações que chegam até as pessoas, os pequenos investidores principalmente, sejam informações equivocadas, né? Faz com que a pessoa tome decisões erradas. Então nós vamos aprofundar um pouco cada um desses assuntos ao longo dessa live de hoje. Se você ainda não me segue aqui no Instagram, me siga. Se estiver vendo pelo YouTube, se inscreva no canal. Então, como eu falei, o objetivo hoje é mostrar que investir é uma tarefa simples, uma tarefa fácil, né? Às vezes as pessoas acabam tornando essa tarefa um pouco mais complexa do que deveria, tentando colocar produtos que não entendem exatamente como funciona, tentando colocar estratégias, adotar estratégias de grandes investidores, de investidores de influencer que divulgam algum tipo de recomendação, mesmo que muitas vezes indireta, e aí acabam se frustrando, né? Porque como eu falei nas últimas lives, não existe uma carteira ideal, não existe uma carteira que vai valer para todo mundo. Você tem que entender primeiro o que você precisa, né? Porque somente a partir disso você pode utilizar os instrumentos do mercado financeiro, os produtos do mercado financeiro, para atingir aquele objetivo, né? Mas esse é o primeiro passo, entender o que você quer, né? Onde você quer chegar com os seus investimentos. Então, é extremamente importante você fazer isso, né? Antes de mais nada. E eu falei um pouco na última live, nas últimas duas lives, na verdade, sobre os produtos mais básicos, né? Primeiro eu falei sobre os produtos que eu considero mais adequados para comprar uma reserva de emergência, que é um dos primeiros passos, se não o primeiro, depois que tu já entendeu esse perfil de investidor que tu tem. E aí eu falei que o ideal é tu utilizar CDBs, sejam pós-fixados e com liquidez diária. Falei que poderia se utilizar também a LFT, que é o Tesouro Selic, ou até fundos de investimentos com liquidez diária. Liquidez diária que tu consiga resgatar no dia ou até em D mais um, né? Amanhã, por exemplo, você já tem o dinheiro na sua conta. Então a reserva de emergência serve para isso, né? Serve simplesmente para o seu dinheiro não estar parado. O seu objetivo não é ganhar muito dinheiro. Na hora que você tiver alguma necessidade, você vai lá e resgata aquele dinheiro. Então ele tem que estar rendendo ali cerca de 100% do CDI. E tem que estar rendendo mais do que a poupança, né? Tem que estar rendendo mais do que a poupança. Não porque a poupança é a referência como o produto mais seguro. É porque é um produto ruim, simples assim. O produto mais seguro hoje é a LFT, o Tesouro Selic. Enquanto tu empresta o dinheiro para o governo vai pagar uma remuneração pós-fixada,
que é a taxa Selic, a taxa básica de juros, a taxa mínima de juros praticada dentro do Brasil. Então, essa é a referência. Quando tu investe em qualquer outra coisa, a tua expectativa, pelo menos, tem que ser de ganhar mais do que aquilo ali. Então, nesse momento, a taxa Selic está em 13,75. Então, no curtíssimo prazo, essa é a rentabilidade mínima que você deve exigir. É claro que a expectativa que o mercado já tem é que a taxa vai cair nos próximos anos, né? Então, quando tu compra outros produtos que são mais longos, o prazo é, por exemplo, a 2030, provavelmente aí a remuneração pode ser maior, né? Pode ser menor do que esses 13,75, por isso, porque a taxa referência vai cair. A expectativa é que caia. Mas, voltando ao assunto da poupança, né? A poupança, tu tem que ganhar mais do que a poupança, porque, como eu falei, a poupança é um produto ruim. E muitas vezes as pessoas associam a poupança como o produto mais seguro por realmente não entenderem toda a dinâmica, né? Ou acharem que, por mais que eu acho que faça muito sentido tu investir somente naquilo que tu entende, naquilo que tu compreende de como gera aquele lucro que tu vai ganhar. Até essa é uma frase do Peter Lynch, né, que ele utiliza muito, de invista naquilo que você conhece. A poupança, ela tem o mesmo nível de segurança que tem a poupança do Itaú, por exemplo, do que um CDB negociado lá na XP de um banco com uma boa classificação, uma boa classificação de rating, um bom nível de risco. Então, não tem diferença nenhuma, é um produto bancário, ele não é garantido por governo, não é garantido por nada disso. É simplesmente garantido pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, né? E isso vale para qualquer produto bancário. Então, esse é um primeiro ponto, né? A poupança, ela não pode ser utilizada como uma referência de produto mais seguro. O produto mais seguro é a LFT, emprestar para o governo. Então, além disso, se imagina que a poupança é um produto extremamente simples em termos de remuneração. E também não é tão simples. A poupança, antes de 2012, ela rendia 0,5 ao mês, sempre. Isso dava 6% ao ano, 6,17%. Então, essa era a remuneração da poupança. Só que essa era a remuneração da poupança quando a taxa de juros no Brasil era muito alta. Então, a taxa histórica no Brasil de juros, ela é muito superior a 6,17. Então, por isso que a poupança pagava, porque ela pagava bem menos do que os demais produtos. A partir de 2012, quando a taxa de juros começou a cair, aí criaram uma nova regra, que é a poupança rende 0,5, ou quando a taxa de juros básica cai muito, cai abaixo de 8,5, aí ela passa a render só 70% da Selic, ou seja, rende menos, começa a cair o rendimento da poupança. Então, num cenário que nem o cenário de 2019, quando a taxa de juros estava em 2%, a poupança estava rendendo 70% de 2%. Né? Então, estava rendendo um pouco mais de 1,5%. E é assim toda vez que a taxa de juros está abaixo de 8,5%, taxa básica de juros, né? Então, rende muito menos do que a taxa Selic, do que a LFT, que rende a taxa Selic. LFT, novamente, né? O Tesouro Selic. Ou seja, é um produto que não é tão simples, e aí tem mais um detalhe da taxa da remuneração da poupança. É 70% da Selic, mais uma taxinha referencial que é calculada pelo Banco Central. Né? Então, de simples não tem absolutamente nada a remuneração da poupança. Né? Só que, como eu já falei em outras lives, é um produto que está ali. Né? Tu abre qualquer conta bancária, tu tem essa opção de investimento, é a primeira que aparece para ti ali, e muitas vezes o investidor vai lá e coloca, né? Nessa aplicação. Mas tu tem outras possibilidades. Aí eu falei na última live também, na penúltima, na verdade, sobre abrir uma conta no banco digital, por exemplo, né? Que é extremamente simples e ali tu já vai conseguir um CDB que rende 100% da taxa Selic, só em deixar o teu dinheiro na conta corrente. Né? Então já está rendendo muito mais do que na poupança. Só que aí, depois disso, né, então, a poupança eu não considero um produto adequado para a tua reserva de emergência. Então, primeiro tu monta a tua reserva. Né? Monta ali, tu guarda uma quantidade de dinheiro suficiente para
te manter uns 6 meses, caso tu perca teu emprego, né? Então essa é a lógica da poupança, da reserva de emergência. Tu guardar uma quantidade de dinheiro que te mantenha caso o teu emprego, tua atividade principal ali, tu venha a perder essa atividade, né? Não tenha mais receita. Então tem esse recurso que tu consegue resgatar rapidamente. Depois disso, aí tu vai realmente pensar no teu perfil e colocar produtos adequados para o teu perfil e para os teus objetivos, né? Então, falei também na última live, se tu tem uma expectativa de resgatar esse recurso para alguma coisa nos próximos 2, 3 anos, tu vai colocar principalmente renda fixa, ou se tu é investidor conservador. Só que quanto mais curto for esse prazo, mais conservador tu precisa ser, né? Mesmo que tu aceite bem o risco, mesmo que tu aceite volatilidade, tu veja a tua carteira caindo e não tem problema nenhum. Porque se o teu objetivo é no curto prazo, né, tu não pode botar uma classe que vai permanecer caindo por 5, 6, 7 anos naturalmente, porque acontece isso com renda variável, né? Se tu olhar o Ibovespa, por exemplo, de 2010 até 2017, 16, ficou caindo durante todo esse período. Pequenas janelas ali que ele teve alguma alta, né? Mas nesse período foi um período de queda, né? Em 2016 era menor do que em 2010. Então, tu tem que aceitar essa volatilidade, né? E se o teu objetivo é no curto prazo, não pode ter essa classe. Só que isso vale também para fundo imobiliário, né? Fundo imobiliário também é renda variável. Então, tu tem que ter uma parcela considerável de renda fixa, né? Se não toda a tua carteira, se tu tiver um objetivo muito curto, né? E aí, quais são as opções que eu considero mais adequadas? CDBs, LCIs e LCAs. Até pode colocar um pouquinho de título público também, né? Mas eu gosto muito de produtos bancários, produtos bancários, não os produtos bancários que estão lá nos bancos comerciais, né? E sim produtos bancários que vão estar num banco digital ou numa corretora, né? Porque tem uma diferença muito grande de rentabilidade entre esses produtos, né? Por mais que tenha um CDB num banco digital e um CDB no Itaú, certamente o banco digital vai ter uma remuneração maior, mesmo que o CDB não seja daquele banco, né? Seja de um outro banco. No Itaú, tu vai ter acesso a CDBs do Itaú. Provavelmente vai ser só do Itaú. Se tu olhar no Inter, por exemplo, no Nubank ou numa corretora que nem a XP, BTG, certamente vão ter CDBs de diversos bancos que estão simplesmente sendo ofertados ali. Então, tu vai ter uma remuneração muito maior. E eu considero interessante analisar CDBs só pela rentabilidade, ou principalmente pela rentabilidade, pela questão da proteção do FGC. Então, além de o sistema bancário brasileiro ser extremamente sólido, dificilmente tu tem um problema com o banco, tu tem uma garantia adicional ainda do FGC, né, de até R$250 mil por instituição financeira. Ou seja, o ideal é não colocar mais do que R$250 mil no mesmo CDB, ou em mais de um CDB, só que da mesma instituição, não concentrar mais do que R$250 mil, e uma proteção até R$1 milhão de diversos CDBs, só que em um único CPF. Então essas duas coisas que tu tem que prestar atenção. Não está no mesmo banco, até R$250 mil, não tem mais de R$1 milhão. Então isso vale, a maioria dos investidores consegue utilizar essa proteção aí do FGC tranquilamente. E essa proteção do FGC ela vale para poupança, ela vale para CDBs, ela vale para LCI, LCA. Então, basicamente, todos os produtos, os principais produtos bancários têm essa proteção do fundo garantidor de crédito, né? Então, eu considero uma proteção aí que faz a decisão de procurar produtos bancários mais racional do que pegar produtos privados, né, de empresas, por exemplo, né? Porque tu analisar, por exemplo, uma debenture é muito difícil. Tu está emprestando dinheiro para uma empresa, né? E muitas vezes, além de ser difícil analisar as demonstrações, a saúde financeira da empresa, as condições a capacidade de pagamento de dívida daquela empresa, às vezes tu não consegue nem confiar naquelas informações. Tem o caso das Americanas há pouco tempo, né? As informações que estavam ali estavam erradas, né? Então, muitas vezes o analista foi lá, fez a análise correta daquele produto, daquelas demonstrações financeiras, concluiu que a empresa tinha uma boa saúde financeira,
só que as informações divulgadas estavam erradas. Então, é muito difícil fazer essa análise de crédito privado, né? Então, por isso que eu prefiro utilizar CDBs para compor, para criar uma carteira de renda fixa para o investidor, né? E aí, reforçando, né? Carteira de renda fixa é interessante que seja diversificada. Quanto mais curto for a sua necessidade financeira, a necessidade de resgatar, mais tem que ser concentrada em renda fixa e principalmente para a parte de CDI. CDI é o que te dá mais previsibilidade, né? Então, normalmente tem 3 formas de remuneração. Atrelado ao CDI, a híbrida, que é IPCA mais alguma coisa, e a pré-fixada, né? Que é quando tu sabe exatamente qual que vai ser a rentabilidade no final. Só que não necessariamente tu sabe qual vai ser a rentabilidade no meio, né? Então, sempre falo, né? Tu vai sair de 70 e vai chegar em 100. Só que nesse período aqui pode oscilar muito a renda fixa pré-fixada. Então, a mais segura é a pós-fixada, né? Essa aí vai estar sempre oscilando para cima. Taxa de juros não vai afetar negativamente aquele título, né? Tu pode ganhar menos, mas tu não vai ficar negativo num título pós-fixado. O único problema é se aquele emissor acabar quebrando, é o único perigo que tu tem. Então, essa é a desvantagem aí de crédito privado em relação a produtos bancários, né? Eu prefiro bem mais produtos bancários. E aí tu vai ter que fazer a comparação entre CDBs, tu vai ter inúmeras possibilidades de CDBs e comparar CDB com LCI e LCA. A diferença principal entre esses produtos, de CDB para LCI e LCA, é o imposto de renda. Então, não tem imposto de renda em LCI e LCA. Normalmente no mercado financeiro, os produtos que são direcionados para o setor do agronegócio ou para o setor imobiliário, eles não têm imposto, né? A poupança também não tem imposto, mas a comparação aqui vai ser só entre esses 3, CDBs, LCI e LCA. Então, a maneira que tu tem de comparar, porque a lógica desses produtos é exatamente a mesma. É tu emprestar para o banco e ele vai te devolver depois de um período, né? Então, teoricamente, uma LCI e um CDB do mesmo banco, no mesmo prazo, deveriam pagar a mesma coisa, né? Deveriam pagar igual, porque tem o mesmo risco ali dentro. Então, quando tu não paga imposto num e paga no outro, é normal que aquele que tu não paga vai estar te oferecendo uma remuneração bem abaixo. Então, vai estar lá a LCI rendendo 92 do CDI e o CDB do mesmo banco, no mesmo prazo, vai estar rendendo 115, 116. Porque se tu tirar o imposto ali de dentro, vai dar a mesma coisa, né? E como é que tu compara isso? Para te pegar uma LCI e acrescentar a remuneração do imposto para comparar com o CDB, tu tem que pegar esses 92% do exemplo que eu criei e dividir por 1 menos a taxa de imposto, né? E aí tu vai ter uma maneira de comparar ali com o CDB, né? Então tu faz isso, tu consegue comparar. Só que aí qual que é essa taxa de imposto, né? O imposto ele é regressivo, ele sai lá de 22,5% e vem até 15%. Então, quando tu investe num produto bancário ou qualquer produto de renda fixa tradicional, se tu fica até 6 meses com esse produto e resgata antes de 6 meses, tu vai pagar a alíquota máxima, 22,5%. Se tu fica mais do que 6 meses, mas menos do que 1 ano, tu vai pagar a segunda alíquota maior, que é 20%. Agora, se tu fica mais do que 1 ano, mas menos do que 2, tu paga 17,5%. E aí, acima de 2 anos, tu vai pagar 15%. Ou seja, na hora que tu for comparar CDB com LCI e LCA, tu vai ter que fazer esse cálculo, né? Pegar ali a taxa da LCI e LCA, dividir por 1 menos a taxa de imposto. E aí o imposto vai ser esse imposto que eu estou falando, dependendo de qual o prazo que tu vai resgatar. Então, se tu pegar uma LCI para 2027, com vencimento em 2027, tu vai utilizar nesse cálculo 15%, que é o imposto de renda que tu vai pagar lá no final. Então, aí tu consegue comparar. Agora, se tu for pegar um CDB para 2024, ou melhor, uma LCI para 2024, se for depois de junho de 2024,
aí tu já vai ter que utilizar a segunda alíquota, né, 20%. Se for menor, antes de junho de 2024, tu vai pegar a alíquota de 20%. Então é isso, né? A outra era 17,5%, na verdade. Então, tu tem que pensar nisso, né? Tem que considerar o imposto e fazer essa comparação. Então, dessa forma, tu consegue comparar esses produtos. Então, na live de hoje nós falamos sobre alguns produtos básicos dentro de renda fixa, né? O quanto é interessante para o investidor com horizonte curto de investimento pensar mais em renda fixa do que qualquer outra classe, porque as outras classes vão variar por bastante tempo. Falei um pouco sobre como comparar produtos de investimento e também sobre a preferência que eu tenho sobre produtos bancários em relação a crédito privado, por diversas razões, principalmente a questão de dificuldade de análise. E aí na nossa próxima live nós vamos falar ainda mais sobre renda fixa, né? Sobre produtos, sobre características um pouco mais técnicas de produtos de renda fixa, que é um produto que eu considero, que é uma classe que eu considero muito interessante aí para quem está começando e até para quem já tem um conhecimento mais avançado sobre o mercado financeiro, que é primeiro montar uma base para sua carteira para depois buscar produtos que sejam mais sofisticados ou que exijam um maior nível de aceitação de risco. Então, na próxima terça-feira, nós vamos falar sobre isso, sobre renda fixa, sobre produtos. Até mais.